iniciando mais uma escola bíblica e na aula de hoje nós já vamos estudar a lição de número 10 que tem o seguinte tema: arrependimento. Este é o tema da nossa lição de hoje, arrependimento. E eu espero de verdade, de coração, que você tenha tido uma semana abençoada, uma semana na presença do nosso Salvador e que você tenha aí propagado os ensinos que você tem aprendido, as reflexões que você tenha feito durante aí as nossas aulas, durante a semana, durante todo o tempo. Então, nessa aula, nós iremos ver que relação há entre o arrependimento e a nossa justificação diante de Deus, ou seja, o nosso perdão, o perdão que Deus dispensa a nós, o perdão que Deus nos perdoa, que Ele age em favor de nós. Então nós iremos estudar a respeito disso e para isso nós vamos já começar convidando você para se inscrever no canal da EBD, caso ainda você não seja inscrito, também dar like e compartilhar esta aula para que outras pessoas também venham ter o privilégio de refletir a respeito da palavra de Deus, a respeito dos ensinos do nosso bondoso Salvador e também da propagação aí das boas novas de salvação, baseado no credo, no que acredita a nossa instituição Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então, vamos lá. Nós iremos ler o nosso texto áureo, que está em Atos, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, um tema bastante importante nesta nossa lição de número 10. Em 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, será a nossa leitura bíblica em classe, que nós já estaremos fazendo agora. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vivemos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada, ou seja, a vida eterna que só pertencia a Deus, Ele também compartilhou conosco, desde que estejamos arrependidos e com Ele. Vamos lá. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus sempre é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se você tem comunhão com Deus, você anda em luz e não em trevas. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos dá o sentimento de arrependimento pelos nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, porque todos nós somos pecadores, não adianta sermos arrogantes e dizermos que não temos pecado, porque temos. Se confessarmos os nossos pecados, aí que vem a parte magnífica, eu e você somos pecadores, mas se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Nós estamos falando nessa lição sobre arrependimento. E você vê que aqui no texto bíblico que nós acabamos de fazer, há uma menção aqui que para Deus nos perdoar é preciso confessar os pecados. E aqui eu já posso encontrar aqui um ponto de ligação entre o arrependimento e entre o arrependimento e o perdão. Nesse versículo 9 aqui de 1 João, capítulo 1. Quando ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe o que ele está falando aqui? Que ele quer nos ouvir falar que pecamos. Sabe por que ele quer ouvir isso? Você pode se perguntar, mas por que Deus quer que nós peçamos perdão a Ele, confessamos os pecados para Ele, sendo que Ele já sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso andar, levantar, caminhar. Se Ele é onisciente e sabe todas as coisas, por que eu preciso pedir perdão
por que eu preciso confessar meus pecados para Ele mesmo, já que Ele sabe os pecados que eu cometi? Ele tem me visto 24 horas. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu e você nós falamos para Deus que nós pecamos, nós estamos reconhecendo que pecamos. Porque se simplesmente nós formos vivendo a vida cometendo pecado e nunca dobrar o joelho para falar para Deus, Deus, hoje eu pequei, me perdoa, como é que eu vou estar me arrependendo diante disso se eu nem cito o pecado que eu estou cometendo? Então, quando Deus ele quer que nós confessamos os nossos pecados, é porque Ele quer ver em nós arrependimento. Ele quer ver em nós a ação do arrependimento, que é deixar de praticar aquilo pela qual estamos arrependidos. O arrependimento genuíno, ele não é remorso. Portanto, ele traz ação e fidelidade da justiça de Deus. Quando nos arrependemos de verdade, nós queremos servir a Deus de maneira melhor e não queremos continuar cometendo os mesmos pecados. Porque tem pessoas que pensam que o perdão ele é um comprimido. Eu peco hoje, tomo o comprimido do perdão e aí está tudo certo com Deus. Peco amanhã, tomo o comprimido do perdão e continuo a minha vida de pecados. Ou seja, eu já peco premeditando que vou pedir perdão a Deus. Ou seja, é um pecado também premeditado e eu lamento te informar que esse tipo de perdão não é verdadeiro. Na verdade, esse tipo de pedido de perdão não é verdadeiro. Nós iremos discorrer nesta aula, em rápidas palavras, que para haver perdão, para eu estar arrependido de verdade, tem algumas ações que acontecem, existem alguns critérios que podem ser verificados se de fato eu me arrependi mesmo ou se simplesmente eu estou com remorso. Perdão, arrependimento é diferente de remorso. Tem pessoas que se arrependem, tem pessoas que sentem remorso do que fez. São coisas diferentes e nós iremos tratar. Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. O que é arrependimento? O que é isso? O que é arrependimento? Arrependimento é uma reação psicológica de desagrado e desaprovação em relação à conduta, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa. Então, todo sentimento de reprovação por aquilo que eu fiz, de desagrado, se eu não gostei do que eu mesmo fiz, eu posso estar tendo um sentimento de arrependimento. Tanto é que se eu não gostei, provavelmente não irei mais fazer. Só que nós também temos aí um conceito teológico de arrependimento. E o conceito teológico de arrependimento é que pode ser qualificado como uma manifestação da graça de Deus. É uma ação do Espírito Santo. Vejamos o que João 16:8 fala. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, teologicamente, arrependimento é uma ação de Deus, da misericórdia de Deus, para que nós venhamos nos arrepender e receber o perdão de Deus. Então, arrependimento normalmente parte de Deus quando tem relação com o pecado. Quando eu peco e eu, por ser um ser humano com tendências pecaminosas, é o Espírito de Deus que age em minha vida e que me faz se arrepender. Tanto é que em João, o que ele fala? Ele convence do pecado. Quando eu peco, por ser natural, eu nem dói minha consciência, mas o Espírito Santo entra e fala, olha, você pecou, se arrependa. Então, por misericórdia, Deus usa a sua onisciência para falar que nós pecamos, a fim de que nós venhamos nos arrepender. É muito amor envolvido da parte de Deus para conosco. É muito amor envolvido. É, portanto, abrir o caminho para a vida e para a comunhão com Ele. Arrependimento é uma abertura de caminho, porque quando eu estou me arrependendo dos meus pecados, é porque eu abri meu coração para que o Espírito Santo entrasse em mim, então isso abre um caminho de comunhão com Deus. Eu estou agora caminhando juntamente com o Salvador para
ser perdoado. As portas do céu se abrem para mim e eu tenho acesso livre a Deus quando eu me arrependo e ajo como de fato um arrependido. Quando eu me arrependo de verdade, quando o arrependimento ele é genuíno, quando o arrependimento ele é verdadeiro. Percebe o quanto é lindo a questão do arrependimento? E arrependimento nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada. Desde lá do início, lá no Jardim do Éden, até aqui no Novo Testamento. E continua acontecendo. Muitas pessoas hoje em dia são arrependidas. A Bíblia do início ao fim diz que para sermos perdoados nós precisamos nos arrepender. Para haver perdão dos nossos pecados precisa haver arrependimento de nossa parte. Precisamos nos arrepender. O arrependimento foi a causa de Nínive não ter sido destruída. Isso aí está na história bíblica, lá em Jonas. Dei uma lida. Jonas 3, 5 ao 10. Do juízo de Deus sobre Acabe ter sido adiado. 1 Reis 21 e 29. Do rei Manassés ter sido restaurado. 2 Crônicas 33, do 11 ao 13. E uma história muito conhecida e bastante pregada em nossos púlpitos e cheia de ilustrações, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi somente mediante o arrependimento que ele voltou para a casa do pai e teve a sua vida restaurada. Jesus disse a pessoas que se julgavam autossuficientes, que não precisam de se arrepender de nada, são pessoas que estão muito bem. Não vos digo antes, se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele falou para aquelas pessoas arrogantes e prepotentes que assim, se vocês não se arrependerem, vocês irão morrer. Vocês precisam se arrepender, e essa morte aqui é a segunda morte, não é a morte física, é a morte pior do que essa, que é a morte da ausência de Deus eterna na vida do ser humano, que é o ser humano está apartado eternamente de Deus. Isso é a pior coisa que existe. A história do filho pródigo, ela é contada por Jesus em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, e demonstra quais são os passos de um verdadeiro arrependimento. Ela mostra o que de fato acontece no coração de um homem arrependido. Então nós iremos dar uma verificada do que aconteceu com o filho pródigo, que características aconteceram em sua vida, que atitudes aconteceram para que ele de fato demonstrasse estar arrependido e para que de fato o arrependimento acontecesse em sua vida, para que nós olharmos para ele e dizer assim, ele de fato foi arrependido. E a primeira coisa que um arrependido, sabendo dos seus pecados, ele faz é reconhecer a ofensa a Deus. Não precisa entrar em detalhes do filho pródigo. O filho pródigo, apenas resumindo para inteirar você, era aquele moço que vivia muito bem com seu pai, chegou a determinada idade e falou: pai, eu já tenho idade para ser dono do meu próprio nariz, eu já sou adulto e eu quero a parte da herança, eu quero que o senhor me antecipe e eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida, eu não quero mais viver aqui com o senhor. O pai, com o coração triste, falou: toma filho, toma o que é teu, vai. E o filho foi. Só que o filho foi sem experiência da vida. Saiu da casa do pai e fez tudo quanto era errado. Ficou na miséria, com vontade de comer a comida dos porcos, que davam para os porcos, ele tinha vontade de comer. Então esse camarada, ele sofreu na vida para ter um arrependimento verdadeiro. Eu quero falar isso para você, porque eu não quero que você sofra na vida para se arrepender. Se você tem iniciado algo errado que não deve fazer, se arrependa agora, antes que a vida, que as consequências do pecado, elas comecem a cobrar de você e você venha sofrer. Não sofra, não sofra. Lucas 15, 28 fala assim, o filho pródigo, ele fala: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Observe que ele fala: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Mudança arrependimento tem a ver com mudança de atitude. Eu estou pensando assim, quando eu me arrependo eu penso assim. Arrependimento é quando você põe na sua cabeça que você vai fazer algo errado e você está firme que vai fazer e você simplesmente
se arrepende, olha, mas que atitude é essa que eu vou tomar? Não vou tomar isso, e muda de atitude, não faz. Isso é arrependimento. Não tem como você estar arrependido e estar fazendo aquilo que você está reprovando. Não existe. Então, quando você de fato se arrepende, é uma característica do arrependido, ele sabe que ofendeu a Deus e ele começa a ter a sua mente ali martelando. E o Espírito Santo vai falando, olha, você fez errado. E aquilo começa a incomodar, porque ele sabe que desagradou a Deus, ele sabe que o Espírito de Deus está entristecido com ele. O próximo passo de um verdadeiro arrependido é que ele começa a sentir tristeza pelo pecado. Porque ele sabe que ia ou que cometeu o pecado e ele pensa naquilo e ele se entristece. Porque ele não queria ter feito aquilo, ele se arrependeu de ter feito aquilo. Então ele tem tristeza pelo pecado. É aquela coisa de quando você faz algo que você pensa, nossa, não deveria ter feito isso, só que já fiz. E aí não tem jeito. E você fica triste porque às vezes falou no calor da raiva. Sabe quando nós estamos com raiva? Acabamos falando besteiras e nos arrependemos depois, então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado de ter atitudes no calor do momento, mas vamos fazer tudo pensado para fazer sempre o melhor. O pecado ele trouxe sentimento de tristeza ao filho pródigo. Tem um texto que fala assim na história do filho pródigo: caindo em si pensou. Caindo em si pensou. Quando o texto fala que o filho pródigo estava e ele caiu em si e pensou, que besteira eu fiz? Eu saí da casa dos meus pais que eu tinha tudo e agora estou aqui sem nada. Só que aí o remorso vem de que ele agiu errado, não é nem pelos bens que ele perdeu. É porque ele agiu errado. E quando tudo isso acontece, ele reconhece que ofendeu a Deus e ele tem tristeza pelo pecado. Consequentemente, se ele está no processo de arrependimento, tem que haver mudança de mentalidade. Eu falei que você pensa isso quando está em pecado, mas quando você se arrepende, você volta a pensar aquilo e é o oposto. É o oposto do que estava pensando antes. Sabe por quê? Porque a palavra arrependimento em grego, ela é metanoia. E metanoia remete a mudança de mente. Se eu mudo de mente, eu mudo de atitude. Se eu mudo de atitude, eu mudo de caminho. Se eu estou caminhando por caminhos tortuosos, eu começo a caminhar por caminhos corretos. Isso aconteceu em Lucas 15 e 21. Quando o filho caçula disse, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho caçula foi o filho pródigo, aquele que saiu. Então quando ele voltou para a casa do pai arrependido, ele falou, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é arrependimento, porque ele mudou a sua mentalidade. Ele sabe que ele havia perdido tudo, porque ele jogou tudo fora. Certamente, seu estado anterior lhe causava muita vergonha. O estado dele ter pedido tudo ao pai, ter tido uma vida totalmente irresponsável e pecaminosa, estava causando vergonha nele. Arrependimento causa vergonha também. Só que tudo isso só faz sentido caso aconteça e isso te leve a ter uma mudança de conduta e reparar o dano. Quando eu passo por todas essas consequências, primeiro eu reconheço que eu ofendi a Deus, depois eu fico triste pelo pecado que eu cometi. Quando eu fico triste pelo pecado que eu cometi, o que eu tenho que fazer? Eu mudo a minha cabeça, eu mudo a minha mentalidade. Após mudar a minha mentalidade, simplesmente eu tenho que ter mudança de atitude, mudança de conduta e tentar reparar o erro que eu fiz. Chorar apenas não resolve. Quando a pessoa apenas está chorando pela situação ocorrida, mas não muda de atitude, ela não está se arrependendo. Lembra que no início nós falamos sobre remorso? Ela está apenas com remorsos. E sabe o que é o remorso? O remorso muitas das vezes não é nem por causa da atitude feita, porque a atitude que foi feita não foi da maneira que deveria ser feita. Quer um exemplo de remorso muito claro? Quando Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, dava aproximadamente 9 mil reais, se fosse fazer uma conversão direta, sem considerar muitos detalhes, dava 9 mil reais. Por 9 mil reais, Judas entregou Jesus aos soldados romanos para que Jesus fosse morto.
Quando Judas viu que Jesus estava sendo morto, ele chorou amargamente. Mas por que ele chorou amargamente? Ele sabia que tinha feito errado, só que ele não tinha como reparar o erro, e ele não queria reparar o erro porque ele queria o dinheiro. Então ele estava chorando porque aquele dinheiro era mais importante para ele do que o próprio Jesus. E ele estava apegado ao dinheiro, ele não iria soltar o dinheiro, ele não teria feito diferença se tivesse uma nova oportunidade. Pelo contrário, poderia fazer pior ainda. Só que a situação toda fez com que ele chorasse, porque todos descobriram que foi ele estava agora com vergonha da situação e não da conduta dele. Isso é remorso. Então chorar apenas não resolve. O que resolve é o choro vindo com mudança de atitude. Isso sim resolve. Muitas das vezes nem precisa chorar, mas quando muda de atitude demonstra que você de fato está querendo resolver a situação. O filho pródigo resolveu mudar de conduta e reparar o dano. Assim que se arrependeu, ele voltou para a casa do pai e falou: pai, eu não sou digno de nada, mas me recebe apenas como teu empregado. Isso demonstra que ele estava arrependido, ele queria nem que fosse ser empregado do próprio pai. E o pai fez uma festa para recebê-lo. E assim acontece. Por que devemos nos arrepender? Devemos nos arrepender porque a única forma de nós estarmos com Deus é através do arrependimento. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário justamente para nos dar a possibilidade de se arrependermos. Tanto é que ele fala que quando ele fosse, ele mandaria o Espírito Santo, quando ele morresse, ressuscitasse, fosse para o Pai. Ele enviaria o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, do pecado, para fazer-nos arrepender. O Espírito Santo tratando o nosso arrependimento através da cruz, nós podemos ser salvos. Nosso arrependimento é válido e o nosso arrependimento acontece. Então eu preciso me arrepender, porque eu preciso mudar de atitude e fazer o que é certo para se encontrar com Deus. O arrependimento, ele tem que ser urgente, sabe por quê? Porque quando você está na vida de pecado, você está em um abismo, e a Bíblia fala em Salmos 47:7, fala assim: um abismo chama outro abismo. Quando você entra no pecado apenas para experimentar, ele chama um outro, que chama um outro, e daqui a pouco você não tem mais controle de si, você está numa vida de pecado. Não queira isso. Cristo, ele quer te perdoar. Se você está passando por um momento de fraqueza espiritual, se você hoje está passando por um momento de dificuldade espiritual, se você hoje está passando por um momento em que você está fraquejando na fé, tendo vontades de coisas ilícitas, de coisas pecaminosas, eu te convido a, nesse instante, ore comigo. Eu vou orar por você. Eu sei que esta aula não é ao vivo. Eu sei que você vai estar vendo esta videoaula em qualquer horário do dia, da noite. Mas eu quero que você sinta o Espírito de Deus tocando em você e te lembrando dos pecados que você cometeu. Te lembrando daquilo que você fez e que você não deveria ter feito. E você sabe que precisa reparar e se arrepender. E eu vou orar para que Deus te incomode, mas para que você se arrependa e seja perdoado também. Pai Santo, eu te peço, Jesus, que o Senhor abençoe a cada pessoa, meu Deus, que nesse momento está ouvindo esta oração e que participou e assistiu esta aula. E eu estou falando nesse momento, meu Pai, não no meu momento, mas no momento em que a pessoa estiver assistindo a aula, que eu sei que vai ser no momento futuro a esse que estou agora. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa. Meu Pai amado, abençoe, pois o Senhor já conhece cada um que irá assistir esta aula. O Senhor conhece o seu coração. Incomoda ela para que ela venha lembrar dos seus pecados e para que ela venha pedir perdão a Ti, reconhecendo que precisa do seu perdão e venha, meu Pai amado, de fato, ter uma comunhão contigo plena. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe este adolescente, este senhor, esta senhora, esta criança, este adulto. Abençoe esta pessoa que está nos ouvindo e dê da sua graça. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a sua semana seja uma semana abençoada na presença de Deus e que o Espírito Santo sempre te lembre das falhas e dos pecados que você cometer, para que você se arrependa e procure não fazer mais e ter uma vida sempre de plena comunhão com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.